Então, gente, olha eu aqui de novo. Vamos continuar. É, Agora eu vou apresentar a tabelinha, né, de derivadas e que a gente pega facilmente na internet. Vou mostrar para vocês qual que eu estou usando. Se vocês quiserem, depois eu posso disponibilizá-la no Google Classroom, se é que não já está lá. E a partir daí a gente vai então passando alguns exemplos e eu vou mostrando para vocês como executar derivadas, né? Então, essa aula de hoje é assim uma aula bem prática, tá? A gente vai só botar funções lá e derivar, botar funções e derivar aplicando as fórmulas que lá já estão, tá bem? Então, vamos lá. Bem, essa tabela a gente acha facilmente na internet, né? Como eu já falei, ela é uma tabela que vem com tudo resumido, vem derivada, integral e algumas identidades trigonométricas que possam ser úteis aí para o cálculo. Tá bom? Então, é essa aqui que eu estou falando para vocês que eu vou usar agora como base, tá? Aí eu recortei essa parte de derivadas para a gente ter mais espaço para escrever, que está aqui embaixo. Tá bom? Bem, então, retomando aqui. Vamos lá. Como eu tinha falado com vocês, eles estão considerando, né, a função u como uma função e v também como uma função. Tá? Já está embutido aí nessas fórmulas a regra da cadeia. Tanto é que vocês observem aqui na primeira formulinha, tá? Vamos botar um exemplo aqui, né? Lembra daquele exemplo primeiro que eu fiz de função composta? Então é como se fosse isso aí. Eu tenho uma função elevada a um número, a função u elevada a um número, né? Então eu vou ter aí como exemplo do item 1. Estou achando grossa essa caneta. Vou ver aqui. Como exemplo do item 1, eu posso colocar aqui a função y, tá? Igual a, vamos botar assim, 3x mais 2 ao cubo, por exemplo. Tá bom? Então, como é que ficaria a minha derivada? Lembra que eu falei com vocês, eu vou enxergar essa função y aqui como se fosse uma função do tipo u ao cubo, né? Onde a u depende de x. Tá certo? Então, quando eu faço a minha derivada, eu faço 3u ao quadrado vezes u', tá certo? Onde a minha u é essa função que está aqui dentro aqui, 3x mais 2, tá bem? Então, a minha y' vai ficar 3, que multiplica 3x mais 2 elevado ao quadrado, vezes a derivada de 3x mais 2. Tá claro? Então, y' vai ser 3, que multiplica 3x mais 2 ao quadrado, vezes, quem seria a derivada de 3x mais 2? 3. Então, esse 3 aqui eu posso multiplicar com o que está lá na frente. Então, eu vou botar y' igual a 9, que multiplica 3x mais 2 ao quadrado. Tá bem? Então, essa aqui é a derivada. Continuando. Na número 2, não é exemplo de regra da cadeia, é exemplo de produto de funções. A gente já fez um exemplo desse daí, mas eu prefiro falar das outras funções, das demais funções, para depois, se precisar, a gente faz um exemplo desse daí. Tá? Mesma coisa para essa função u sobre v. Posso dar um exemplo dessa também? Vamos colocar assim. Vamos referenciar o exemplo de acordo com o item da fórmula, né? A 3 aqui, a fórmula 3. Então, vamos botar um exemplo correspondente à minha fórmula 3. Então, ficaria u sobre v. Então, vamos colocar uma função aqui, que é uma função do tipo raiz de x sobre x sobre, sei lá, 3x. Pronto. Dá até para simplificar antes de derivar, mas vamos pensar que a gente vai derivar dessa forma.
Então, essa de cima é a u, a de baixo é a v. Então, y' igual a v, que seria 3x vezes a derivada de raiz de x, menos raiz de x vezes a derivada de 3x, vezes a derivada de 3x, tá? Derivada, dividido por 3x ao quadrado, que dá 9x ao quadrado. Já fiz o quadrado dela. Bem? A y', vamos continuar as derivadas lá. Então, seria 3x vezes... Lembra que raiz de x é igual a x elevado a 1/2? Então, a derivada dela vai ser 1/2, né, de x elevado a menos 1/2, menos raiz de x vezes 3. Isso tudo sobre 9x ao quadrado. Y' igual a... Aqui, na primeira parcela, né, nessa primeira parcela, a gente vai ficar com 3x sobre raiz de x, tá? Aliás, sobre 2 raiz de x, estou esquecendo desse 2 aqui, menos 3 raiz de x sobre 9x ao quadrado. Agora, eu vou fazer uma malandragem aqui com vocês, só para melhorar esse denominador que está aí nessa fração aí, 3x sobre 2 raiz de x. Eu vou multiplicar em cima e embaixo dessa fração grande aqui por 2 raiz de x, tá? Vocês vão ver como é que isso vai limpar, né? Então, olha só. Y' vai ficar... Bom, quando eu multiplico 2 raiz de x pela primeira parcela, corta com o denominador. Então, vai ficar só o 3x, menos. Quando eu multiplico 2 raiz de x pela segunda parcela, isso vai ficar 6x, porque o raiz de x vezes raiz de x vai dar x. Então, menos 6x, tá bem? E embaixo eu multiplico também. Então, isso fica 18, né? X ao quadrado, raiz de x. Olha como que vai ser possível a gente dar uma simplificada aqui. Menos 3x sobre 18x ao quadrado, raiz de x. Então, y' igual a... Vou simplificar o 3 com 18 e 1x com o x que está de baixo. Então, fica menos 1, tá? E sobra o sinal negativo, sobre 6x raiz de x. Tá bom? Aí, se vocês quiserem multiplicar com raiz de x em cima e embaixo para fazer a racionalização, também pode, né? Então, y', no caso, ficaria menos raiz de x sobre 6x ao quadrado. Tá bom? Então, esse seria o nosso resultado aí, dessa derivada, aplicando regra do quociente. Vamos agora a um exemplo correspondente à fórmula número 4, que... Vamos lá, a número 4. Na número 4 diz que se y for a função exponencial do tipo a elevado a x, onde vocês sabem que esse a tem que ser maior do que 0 e diferente de 1, né? Para fazer sentido a minha função exponencial. Então, se eu tenho y como sendo a elevado a x, a minha derivada, tá? Vai ficar a elevado a x vezes ln de a. Né? Essa fórmula aí, eu vou até demonstrar, né, deduzir essa fórmula com vocês, que ela é bem legalzinha, aplica limite fundamental, para a gente dar uma revisada nisso, fica bem interessante. Então, vamos lá, vamos calcular a derivada dessa função a elevado a x. Aqui está a elevado a x, lá na tabela está a elevado a u. Mas aí, quando o expoente, ao invés de x, for uma função, a gente aplica a regra da cadeia. Mas eu vou desenvolver a derivada para uma função do tipo a elevado a x, tá bem? Então, a y' aqui, no caso, vai ser limite, né, quando h tender a 0,
né, de a elevado a x mais h, que é f de x mais h, menos f de x, que é a elevado a x, no caso é y, sobre h. Isso está lembrando aquele limite fundamental, né? Se não me engano, o terceiro deles. Mas aí eu tenho que pôr o a elevado a x em evidência, para sobrar o tal limite. Então, limite quando h tende a zero, de a elevado a x, que multiplica a elevado a h menos 1 sobre h. Repara que esse fator a elevado a x, ele não depende de h. Então, dentro dessa expressão aí, ele é uma constante, que pode ir para o lado de fora do limite. Então, isso é a elevado a x vezes o limite quando h tende a zero, de a elevado a h menos 1 sobre h. Lembram desse limite fundamental? Esse limite aqui é ln de a. ln de a. Então, isso aqui fica a elevado a x vezes ln de a. Tá bom? Que é essa fórmula ali. Então, se a minha função for do tipo y igual a elevado à função, né? Onde, de novo, a é maior do que zero, diferente de 1, e u é uma função de x, né? Então, quer dizer, eu tenho uma função composta aí, a minha derivada, tá? Vai ficar a elevado a u, que é como se fosse a derivada de a elevado a x, vezes ln de a, vezes a derivada de u. Né? Então, assim, para escrever de uma forma que fique menos confuso, né? Eu posso escrever assim, a elevado, deixa eu escrever y' de novo. Y' igual a elevado a u vezes u' ln de a. Tá? Então, essa é a fórmula, ok? Essa é a fórmula. Vamos a um exemplo. Vamos a um exemplo dessa daí. Vamos a um exemplo dessa daí. Por exemplo, se eu pego uma função do tipo 3 elevado a x ao quadrado mais 1. Tá bem? Como ficaria a derivada disso? Ó, u é x ao quadrado mais 1. Né? Então, isso aqui eu vou repetir. 3 elevado a x ao quadrado mais 1 vezes a derivada de x ao quadrado mais 1, vezes o linha, né? Vezes ln de 3. Então, a y' é 3 elevado a x ao quadrado mais 1, vezes, quem é a derivada de x ao quadrado mais 1? 2x vezes ln de 3. Tá bem? Então, essa seria a minha derivada dessa função aí. Aí eu volto lá na fórmula, né, já vimos essa daqui. A fórmula número 5 é quando essa base, tá, é o próprio E. Quando a base da função exponencial for aquele número neperiano, o E. Né? Nesse caso, esse ln aqui vai sumir, porque eu vou ficar com ln de E, que é igual a 1, então vai sumir. Então, eu vou ficar com só E elevado a U vezes o linha. Fica mais fácil. Né? Então, assim, cadê aqui? Eu posso pensar num outro exemplo aqui. Se eu tiver y igual a E elevado a 4x, bem fácil essa. Então, y' é igual a E elevado a 4x vezes 4x derivada, que é igual a E elevado a 4x vezes derivada de 4x, 4. Aí, assim, a gente dá uma ajeitada na estética, né? Y' igual a 4E elevado a 4x. Pronto. Bem fácil. Quando a função exponencial. Tá? E né, a próxima, no caso, seria a função... Não anda para lá. Ah, foi. Logaritmo de u na base A. Eu posso até dar uma deduzida nessa fórmula também, de uma maneira bem interessante aqui, quer ver? Vamos colocar aqui, vamos passar aqui para baixo.
Essa, então, é a fórmula qual mesmo? Ai, gente, é tão difícil mexer nisso aqui. Eu mando a tela aí, ela não vai. É a 6. Tá. A fórmula 6 diz que se y é igual a log de u na base a, né? Então, vamos fazer a derivada disso daí. Ó, repara que y é igual a log de u na base a, então, aplicando definição de logaritmo, a elevado a y é igual a u. Vamos fazer com x primeiro, que eu acho que vai ficar mais fácil. E depois é só a gente usar a regra da cadeia. Assim, tá bom? Aí eu vou derivar dos dois lados. Eu vou fazer o seguinte, derivando ambos os lados. Então, se a função a elevado a y é igual à função x, a derivada dela é igual à derivada da função x. Então, a elevado a y, derivada, é igual a x derivada. Derivada de x, todo mundo sabe que é 1. Então, eu posso escrever isso aqui como... quem é a derivada de a elevado a y? A gente já viu na outra fórmula. Seria a elevado a y vezes y'. Por quê? Porque y é uma função de x, tá claro? Vezes ln de a, e isso é igual a 1. Aí eu posso explicitar quem é a y'. Y' é igual. Eu deduzo isso daqui, o que que é? 1 sobre a elevado a y, ln de a, né? Assim. Certo? Mas quem é a elevado a y? A elevado a y aqui é x, tá certo? Então, y' é igual a 1 sobre x ln de a. Essa é a nossa fórmula. Ah, professora, mas está um pouco diferente dessa fórmula daqui. Ó, porque aqui eu estou com log de E na base A no numerador. Mas, gente, é a mesma coisa. É só a gente fazer a mudança de base. Né? Olha aqui essa observação. Só para mostrar para vocês que está correto, tá bom? Se eu faço... Ué? Troquei tudo aqui. Pronto, voltei. Né? Se eu quiser trocar a minha base de ln para base A, então eu vou escrever ln de A, isso aqui eu vou trocar para base A. É log de A na base A sobre log de E na base A, que é a base, né? A formulinha de mudança de base para logaritmo. Então, log de A na base A é 1. Né? Então, isso aqui vai ficar... Sumiu aqui a caneta. Isso aqui vai ficar 1 sobre log de E na base A. Tá bom? Então, se isso acontece, log de E na base A é 1 sobre ln de A. Então, tanto faz eu escrever ln de A no denominador da fração ou escrever log de E na base A no numerador, como está na fórmula lá da tabela. Eu confesso que eu prefiro escrever ln, ao invés de ficar escrevendo log de E na base A. Tá? Isso é uma questão de preferência. Certo? Então, aí se a gente usa, né, no caso, log de uma função na base A, é claro, né, que o A tem que ser maior que zero, diferente de 1, assim como na exponencial. Então, a derivada, agora eu vou usar a regra da cadeia, porque U é uma função. Então, isso fica 1 sobre U vezes U', vezes... aí, tanto faz eu botar em cima ou embaixo, vou botar embaixo aqui. Então, sobre ln de A. Tá bom? Melhor escrevendo assim, olha, y' igual a U' sobre U ln de A. Pronto. Essa é a fórmula. Essa é a nossa fórmula. Tá bom? E, obviamente, né, vou até dar um exemplo antes, mas se a base do logaritmo for a base E,
ou seja, se eu tiver uma função que é ln de u, na hora de fazer a derivada, ln de e vai dar 1, e aí esse ln do denominador vai sumir. Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos ver um exemplo. Vamos pegar a função aqui, ó. Y igual a log de 4x ao quadrado mais 3 na base 5. Então, quem seria... De novo, troquei aqui. Eu esbarro no negócio. Y' igual U' sobre U ln de 5. Mas o U é essa função aqui. Essa é a U. Então, fica 4x ao quadrado mais 3, derivada sobre 4x ao quadrado mais 3, ln de 5. Então, y' igual a 8x, não é? Que é a derivada ali, mais 0, que é a derivada de 3, sobre 4x ao quadrado mais 3, ln de 5. Essa é a derivada. Aí, de novo, se eu tiver com um logaritmo natural. Vamos pegar aqui, esse daqui foi a fórmula 6, né? Então, a próxima deve ser a 7. E aí, a gente faz... Vamos botar um outro exemplo aqui. Vou fazer uma firulinha aqui, tá? Vou mudar um cadinho. Vou botar assim. Vou dificultar um cadinho. ln ao quadrado de 7x mais 2. O que muda aqui? A gente vai ter uma composição dentro da outra. Olha lá como é que complica um bocadinho mais, né? Mas não é nada difícil, é só vocês terem calma para analisar isso aí. É como se eu tivesse essa função aqui assim, ó. ln de 7x mais 2, tá? Isso ao quadrado, né? Mas aí, olha só, então agora eu estou enxergando essa minha função aí como uma função ao quadrado, tá? Então, isso aqui é uma coisa do tipo y igual a u ao quadrado, onde a u é isso aqui. Perfeito? Então, como é que vai ficar, a princípio, a minha derivada? Vai ficar 2 vezes ln, ó, ln de 7x mais 2, porque se y é essa função, y' é 2u vezes u', certo? Fica assim, né? Então, isso aqui vezes a derivada disso, de ln de 7x mais 2. Derivada. Tá? Continuando. A y', então, vai ficar... Essa primeira parte eu vou repetir e vou derivar a segunda parte que está pendente ali. 2, eu posso tirar o colchete aqui, não precisa. ln de 7x mais 2 vezes... Agora sim eu parto para a derivada desse ln aí. Aí agora eu vou enxergar como? Que se y é ln de u, então y' é u' sobre u. Mas nesse caso agora, quem é a u? É essa função aqui, que é o argumento do logaritmo. Então, fica 7x mais 2 derivada sobre 7x mais 2. Tá? Então, y' é igual 2 ln de 7x mais 2 vezes... Quem é a derivada de 7x mais 2? 7, que é a derivada de 7x. 7 sobre 7x mais 2. Essa é a derivada. Só que aí você chega lá na resposta do livro, por exemplo, aí tá um negócio completamente diferente. Tá escrito assim, ó. Vou escrever aqui para vocês. Vai estar assim, ln de 7x mais 2 elevado a 14 sobre 7x mais 2. Aí você vai falar assim, nossa, tá errado, né? Tá errado. Você vai falar, 7x mais 2, sabe? Você vai pensar que tá errado. Não tá. É porque esse 7 aqui multiplicou o 2, porque tudo isso aqui é produto, né? 2 vezes o ln de lá,
vezes o 7. Se tudo é produto, você pode multiplicar. E tem aquela propriedade, né? Que se você tem um número multiplicado na frente do logaritmo, esse número pode ir para o expoente do argumento desse logaritmo, tá bom? Então, a manipulação algébrica aqui é muito importante, porque às vezes você resolve tudo certinho, vai conferir a resposta, está escrita de uma forma diferente, aí você acha que errou. Mas não, tá ok, tá certo. Tá? Bem, deixa eu ver aqui como é que tá a situação, porque conforme for, eu encerro esse vídeo agora e faço logo um outro para as próximas, tá? Eu acho que eu vou preferir fazer isso. Eu vou dar uma encerrada agora e vou logo em seguida montar um outro vídeo, isso pra gente não fazer um vídeo muito pesado, tá bom? Espera aí.